Trabalhadores vai entrar com pedido para que a CPI da Petrobras inclua o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso na investigação. A decisão foi anunciada pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, Cibá Machado. A estratégia do Partido dos Trabalhadores acompanha a versão apresentada pela presidente Dilma Rousseff sobre os desvios na Petrobras. Na semana passada, depois de 2 meses de silêncio, Dilma atribuiu os desmandos à falta de investigação no passado. Se, em 96, 97, tivessem investigado e tivessem, naquele momento, punido, nós não teríamos o caso desse funcionário da Petrobras que ficou durante mais de 10 anos, mais de 20, quase 20 anos, praticando atos de corrupção. Aconselhada pelo ex-presidente Lula, Dilma Rousseff vai agora investir numa agenda positiva. Deve viajar pelo país para inaugurar obras e restabelecer contato direto com o povo. É uma estratégia quase tão antiga quanto a própria política, mas nem sempre dá resultado, já que desviar o foco da imprensa da crise também depende da capacidade de gerar notícias positivas, o que também demanda articulação política. Era o que fazia Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolf Hitler na Alemanha nazista. Como dizia Goebbels, uma mentira falada muitas vezes acaba se tornando verdade, principalmente para simpatizantes e militantes, quando esses, não só pela razão, mas muito mais pela emoção, ganham um discurso para poder se defender. Na América Latina, costuma-se adotar o termo golpe todas as vezes que a oposição denuncia ou protesta contra ações do governo. Na Argentina, a presidente Cristina Kirchner vê um golpe em andamento nas marchas que pedem mais esclarecimentos sobre a morte do promotor Alberto Nisman, que acusou o governo de encobrir os autores iranianos do atentado ao centro judaico em 1994, que deixou 85 mortos. O mesmo argumento é usado por Nicolás Maduro na Venezuela para calar a oposição e colocar todos os inimigos na cadeia. O caso mais recente é do prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, preso na semana passada. Maduro também acusa a imprensa de manipular as estatísticas de violência. Sempre se tem a tentativa de desviar o foco a partir de outras ações que têm alguma repercussão na mídia, né? Procurado por nossa reportagem, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não foi localizado. Em nota, o PSDB afirmou que culpar o passado é a saída mais óbvia de quem está mergulhado num presente de apuros. E que, como presidente do Conselho de Administração da Petrobras por quase 8 anos, Dilma Rousseff foi uma espécie de mãe do petrolão. Ayrton Soares, quanto mais esse caso se arrasta, mais o país fica polarizado, né? Fica polarizado, mas também desinformado. Por quê? Porque a presidente Dilma disse que tinha que apurar 96, 97. Não, o presidente só está errada. O decreto que possibilitou que a Petrobras pudesse contratar serviços e obras sem licitação é de 1998. E a lei que justificou esse decreto, em qual se baseia, é de 1997. A partir daí, os dirigentes da Petrobras ficaram livres para contratar fora das exigências da Lei 8666, a qual toda empresa pública está subordinada. Então, a partir daí, é o seguinte, eu estava verificando, o Tribunal de Contas da União, diante de um desses contratos feitos com uma dessas empresas que está aí no Lava Jato, houve uma representação do Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas da União acolheu a representação e mandou anular a contratação que havia sido feita, se não me engano, da Odebrecht, parece que da Odebrecht, uma empresa que tinha sido prejudicada por isso. Não foi ela a escolhida, foi a Odebrecht. Então, o Tribunal de Contas disse, olha, não vale, cancela isso, anula isso. Tinha um acordo do Tribunal de Contas. O que fez a Petrobras? Foi ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu? Acolheu a representação da Petrobras. Disse que não, que podia ser usado o decreto sim, que não precisava fazer licitação pela 8666. E foi seguido por vários ministros. Começou com o voto do ministro Gilmar Mendes, Eli Grace, até o ministro Celso de Mello, porque tem uma discussão constitucional sobre isso, né? O jurista Ives Gandra fez um parecer dizendo é inconstitucional isso, não pode deixar de ter a licitação com base na Lei 8666. Revogue-se essa lei. Mistificaram, fizeram um ajuste na lei, fizeram uma outra lei, não fazem a licitação, não fazem a concorrência, contratam como querem e deu origem, a partir desta lei, que aconteceram todos os trambiques lá dentro da Petrobras. Então tem que ser verificado, a partir desta lei.
porque essa lei possibilitou outros acordos. E verificar o seguinte, por que é que o Supremo Tribunal Federal, até agora, não decidiu sobre o mérito dos mandados de segurança que diz respeito à inconstitucionalidade dessa mudança que foi feita com a Lei 94/78 e o decreto que decorreu dela, que possibilitou a bandalheira ter. Por que o Supremo não julgou até hoje o mérito da questão? Essa é a questão que tem que ser colocada. E aí, a partir de então, olha, é de 98 que vige essa lei? Essa lei é inconstitucional? Peraí, vamos analisar tudo isso que foi feito. Quem negociou com a Petrobras a partir de 98 nessas condições? Se pega o governo X, Y, Z, não importa. O que importa é de quando a lei autorizou essa safadeza na Petrobras. Vila. Olha, a presidente mentiu. Então vamos dar o nome aos bois. Ela mentiu. Ela está fazendo, ela sabe, conhece a refinaria que ela autorizou de Passadil uma compra. Ela conhece todos os escândalos do roubo, do assalto da refinaria Brilling. Portanto, ela está mentindo. Ponto 2. Se ela sabe de fatos anteriores e não fez nada, de governos anteriores, ela prevaricou, cometeu mais um crime. Terceiro, qualquer idiota, desculpe usar essa expressão, mas qualquer idiota sabe que é aquela história do batedor de carteira, que bate carteira, sai correndo e grita, pega o ladrão. O ladrão tem nome. Eu já disse aqui 500 vezes quem é o chefe dos ladrões. Né? É aquele que você já sabe. Então, a questão toda é o seguinte, você quer desviar da questão central. Eles querem, eles desejam desviar. A CPI vai ser instalada quinta-feira. Ao mesmo tempo, nós teremos a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que diz que houve um assalto à Petrobras. Vamos ver a denúncia. Então, nós temos duas coisas. Um processo no campo, na segunda turma do STF, não vai ser o plenário, a segunda turma, que só tem 4 membros no momento. No outro, o que vai ser a CPI. A grande questão é que não há, na história da humanidade, e a presidente sabe, ao menos isso ela sabe, um escândalo da magnitude, de valor e no tempo, que é o escândalo Petrolão. Portanto, não minta, a senhora não minta, nem o seu antecessor, que é o seu criador. São 2 mentirosos. Eu não sou idiota, eu não sou banana, e eu quero um dia que tenha justiça no Brasil. E vocês vão ser responsabilizados. Pode não ser por esse STF de fancaria, que muitas vezes é de fancaria, mas serão responsabilizados pela história. O Brasil ainda não se manifestou sobre a prisão do prefeito de Caracas. Hoje, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, cobrou uma posição do Palácio do Planalto. Na Venezuela, o dia foi de novas e violentas operações contra adversários do governo. A população protestou. A multidão foi às ruas denunciar as ações para conter a oposição. Ao mesmo tempo, 11 sedes do partido foram tomadas por